capítulo 4, versículo de número 11. Presta atenção. Diz assim a palavra de Deus: manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado, por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Fecha os teus olhos. Pai eterno, querido Deus, Pai poderoso, nós sabemos que essa palavra é poderosa. Nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade que nos liberta. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o teu Espírito Santo aqui está. Pai, pelo poder da tua palavra, que ela venha, Senhor Deus, como uma flecha em cada um dos nossos corações, para que verdadeiramente, Senhor, essa palavra nos edifique, nos santifique e nos torne, Senhor Deus, o que o Senhor deseja que nós sejamos. Cumpre, Senhor, o teu propósito em cada vida dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Talvez você já tenha ouvido, né? Muita gente dizer: eu quero servir a Deus e não sei como. Outros dizem assim: não, eu gostaria de servir a Deus, mas eu não tenho um ministério. E você vai ver o quê? Que muitos são os questionamentos. Mas nós vamos entender algo importante que o Senhor nos ensina. Algo que é para a sua vida e que é para a minha vida também. Veja bem, nós vamos ver o quê? E eu te convido a acompanhar comigo esse texto da palavra. A palavra do Senhor diz que realmente esse texto foi escrito por Paulo para um pastor jovem que foi discípulo dele, Timóteo. Timóteo era um pastor jovem, amados. Eu fico imaginando que ele podia estar numa igreja com muitos jovens e ele falava para jovens também. Mas você vai ver o quê? Que os conselhos dados aqui por Paulo a Timóteo, nós vamos encontrar, daqui a pouco nós vamos ver, no livro de Tito, que é em seguida. E nós vamos ver o quê? Que a igreja de Tito era uma igreja de pessoas adultas. Tito era um ancião, era um pastor ancião. E nós vamos ver, amados, que a palavra de Deus serve tanto para o jovem quanto para o ancião. Ou seja, muda a nossa vida em qualquer que seja o tempo que nós estejamos vivendo. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: ensina essas coisas. Ninguém despreze a sua mocidade. Mas você podia perguntar assim: o que eu posso estar fazendo dentro da igreja? Talvez eu gostasse de cantar, talvez eu gostasse de dirigir célula, talvez eu gostasse de orar, sei lá. Mas uma coisa eu vou te dizer: isso todos, absolutamente todos nós devemos fazer. Ser exemplos uns dos outros. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que sempre vai ter gente olhando para você e para mim. Em qualquer que seja a circunstância. Seja dentro do nosso lar, nossos filhos estão olhando para nós. E você vai ver o quê? Que os nossos filhos vão repetir o quê? As nossas ações. No nosso trabalho, amados. Lá na escola mesmo. Os meus alunos. Oi, amada, oi, amada. E por quê? Aprenderam com alguém. Porque viram isso. E você vai ver o quê? Que realmente não é só esse o fato. Mas todo mundo está te observando. E tem alguém que está procurando em você um modelo para se espelhar. E é por isso que a palavra de Deus fala aos jovens, mas nós vamos ver que fala para nós adultos também.
ser exemplo dos fiéis. Ser exemplo uns dos outros. Nós precisamos ser. E a palavra do Senhor nos orienta. Na palavra. Aí você vai dizer, que palavra? A palavra de Deus? Não, a palavra que sai da tua boca. Ser exemplo com a palavra que sai da tua boca. A palavra da tua boca é boa, edifica ou condena. A palavra que sai da tua boca melhora a autoestima de alguém ou joga essa autoestima lá no chão. A palavra que sai da tua boca é uma palavra agradável ou uma palavra desagradável? É uma palavra pura ou é uma palavra maliciosa? E o Senhor nos adverte. Ser exemplo para os fiéis na palavra. No trato. Amados, nós temos N histórias e eu tenho certeza que talvez você conheça isso. Ou já ouviu falar dessas histórias? Que não seja o que acontece na sua casa nem na sua vida. Alguém que trata muito bem o de fora. Trata que é uma beleza a pessoa que está de fora. Mas dentro de casa é um tormento. É um tormento. Amados, não adianta nada. Isso se chama hipocrisia. Hipocrisia. Quando realmente nós valorizamos mais o outro do que o próximo que está próximo, que é o nosso familiar. E eu vou te dizer uma coisa. Você vai tratar muito bem os outros de fora, se você primeiro exercitar-se a tratar bem os que estão dentro da tua casa. Trato. Todo mundo gosta de uma pessoa educada, sim? Como nós gostamos de ser recebidos por uma pessoa educada, como nós gostamos de ter uma palavra de bom trato, uma palavra que é doce, uma palavra que nos ensina. Mas como é desagradável conviver com alguém que não tem trato, é grosseiro, é maledicente. Amados, nós podemos ver às vezes pessoas dentro de casa que estão isoladas do resto da sua família, mantendo-se debaixo do mesmo teto, porque não tem trato. Fato? Fato. Mas o Senhor diz: ser exemplo dos fiéis no trato. Ser exemplo dos fiéis dentro da tua casa, porque você vai levar isso para fora. Seja cordial. Seja hospitaleiro. Seja amoroso. E a palavra do Senhor diz assim, no amor. Seja exemplo do fiel no amor. E a palavra do Senhor em outro texto nos diz assim, que o amor seja não fingido. Um amor verdadeiro. Um amor transparente. Um amor que verdadeiramente se preocupa com o outro. Onde isso? Nos fiéis. Nós precisamos ter isso dentro da família, mas nós precisamos ter dentro da igreja. Nós precisamos ser exemplos uns dos outros no amor. E como nos diz a palavra, esse é o maior dom. Amados, a palavra mesmo diz, não adianta nada nós falarmos em línguas, nós profetizarmos, nós termos o dom de curar, não adianta nada. Porque o que vai mover esses dons é o amor que nós temos pelas vidas em cada um dos nossos corações. Eu me lembro muitos anos atrás de um testemunho de um senhor da Donep, um servo de Deus, jovem, em que ele chegou, pediram que ele fosse orar por uma criança, e a criança estava extremamente mal, muito mal.
E ele, chegando lá, aos olhos carnais dele, não tinha mais o que fazer. Mas, quando ele olhou aquela criança, o Senhor lhe deu uma compaixão e um amor tão grande, que quando ele se aproximou daquela criança, ele falou, sentia um amor muito intenso por ela. Abraçou aquela criança, orou pela criança, e o Senhor fez. O amor, amados, move os dons da nossa vida. E o Senhor fala, ser exemplo do amor. No Espírito. O que é isso? Amado, nós somos carne. E a palavra de Deus fala que a carne milita contra o Espírito. Mas o que é viver no Espírito aqui? Nós precisamos viver das coisas espirituais. A palavra de Deus fala cantando e salmodiando. Então você vai dizer, eu vou passar o dia inteiro cantando e salmodiando? Não, mas você pode cantar dentro de você. E se você pensar nisso, se você o quê? Orar ao Senhor, se você estiver em comunhão com o Senhor durante todo o seu dia, você vai fazer a sua vida melhor e ao redor de todos que estão com você, melhor também. E a palavra do Senhor diz assim, na fé, na fé. Tem pessoa que é um baldão, não é? Todos nós conhecemos. Tem gente que você escuta algo e ele fala, não vai dar certo não. Vai dar certo não. E isso, não, para. Isso não vai dar certo. Isso é andar em fé? De jeito nenhum. Andar em fé, amados, é andar naquilo que nós não vemos. Naquilo que nós esperamos. Isso é andar em fé. É crer naquilo que a palavra de Deus diz que vai acontecer e que está destinado a cada um de nós, promessas de Deus na nossa vida. E na pureza. A palavra de Deus diz assim, que por puro, amados, todas as coisas são puras. Eu gosto muito desse versículo. Para o puro, todas as coisas são puras. Você não vê malícia. Você não vê beliscada. Você não vê beliscadas, o que? Maliciosas. Porque para o puro, todas as coisas são puras. E em compensação o Senhor diz, para o impuro, todas as coisas são impuras também. Sabe por quê? A impureza vem, ou a pureza vem de dentro. Não vem de fora. Ela vem daquilo que está no nosso coração. E a palavra de Deus diz assim, persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Paulo falando para Timóteo, até que eles se encontrassem. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição de mãos pelo presbitério. Particular na vida o que? De Timóteo. Mas Deus já liberou sobre vocês unções específicas, amados, através da imposição de mãos. Não despreza o que Deus já fez e disse que faria. Mas eu quero continuar. A palavra do Senhor diz assim, medita essas coisas, medita. Muitos anos atrás, eu vi uma comparação da meditação com a ruminação da vaca. Sim. O que a vaca faz quando come? Ela come, aquele alimento volta na boca dela, ela torna a engolir, torna a voltar e assim sucessivamente. É assim que nós devemos fazer com a palavra de Deus também na nossa vida. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Ah, estou trabalhando. Eu sei, eu também trabalho. Todos nós trabalhamos. Mas isso não quer dizer que nosso trabalho não possa ser feito na presença do Senhor. Os nossos relacionamentos devem estar na presença do Senhor. Nosso trato, nossa palavra deve estar no Senhor. E a palavra do Senhor diz assim, medita essas coisas, ocupa-te nelas. Ocupa
Preocupa-te nessas coisas. Preocupe-se em ser um bom exemplo. Preocupe-se em ser um bom exemplo. Ocupa-te nisso. E a palavra de Deus diz assim, olha que interessante, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Quanto você cresceu desde que você conheceu a Cristo? Isso precisa ser visto nas nossas vidas, amados. Porque se nós estivermos dentro do nosso lar, nós vamos ter na igreja, nós vamos ter fora do nosso lar. Para que os outros vejam que você não estacionou na sua vida espiritual, mas que o Senhor está trabalhando em você, em cada um de nós, continuamente. Mas tem algo aqui que eu quero te dizer e que fique na tua memória. Tem cuidado de ti mesmo. Amados, isso é responsabilidade pessoal nossa. Nós sermos exemplo dos fiéis é responsabilidade pessoal nossa. E da doutrina. Alguém podia perguntar, que doutrina? A palavra de Deus nos esclarece, a doutrina de Cristo e dos apóstolos. E nós vamos ver daqui a pouco, em Tito, o que ele fala que é doutrina. A palavra de Deus diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado do que como você fala, do que como você trata, do que você age, a maneira como seu coração é puro ou é impuro. Presta atenção, persevera nessas coisas. Olha lá, porque fazendo isso, te salvarás. Você quer salvação? Todos nós queremos salvação. Não tem sentido nós estarmos na presença do Senhor e não almejarmos a salvação em Cristo Jesus e uma vida eterna. Não tem sentido. Mas o Senhor exorta, presta atenção. Cuida de ti mesmo para que você seja salvo. E continua dizendo, tanto a ti como aos que te ouvem. Para que eu seja salva e para aqueles que me ouvem serem salvos também. E eu quero que você caminhe mais um pouquinho. Tem 2 Timóteo, vira aí tua Bíblia, as páginas. Tem Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Eu disse o quê? Que Tito era um pastor bem mais idoso. Timóteo era jovem. Tito era um pastor o quê? Mais idoso. Bem experimentado. Possivelmente tinha vivido muitas coisas. E esse capítulo de Tito, para mim, ele já foi profético na minha vida. Já foi profético. Eu vi situações na minha casa mudarem quando eu profetizei o capítulo 1 dentro da minha casa, por um período de 3 meses. Eu profetizei. E Deus fez. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero te dizer o quê? Que nós vamos aqui. Capítulo 2 de Tito. Capítulo 2 de Tito, versículo 7. Diz assim. Em tudo, presta atenção, em tudo, te dá, por exemplo, de boas obras. Em tudo, te dá, por exemplo, de boas obras. Amados, e se vocês pegarem, prestarem atenção nessas boas obras, você vai ver o que nós vamos cair exatamente no texto que nós falamos lá de Timóteo. O que são as boas obras? É o cuidado na palavra, é o cuidado no trato, é o cuidado na fé, é o cuidado do amor, é o cuidado do espírito. Essas são o quê? As boas obras. Todo mundo acha que boa obra é simplesmente o quê? Pregar o evangelho. Isso é boa obra? É também. É dar coisa aos pobres? Em parte é também. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu amado, minha amada.
Não adianta nada nós sairmos semeando dinheiro ou semeando o quê? Alguma outra coisa. Vestes, calçados, comida. Salva-te a ti mesmo. Salva-te a ti mesmo. Primeira mudança é dentro de nós. E precisa acontecer. Sabe, tem um versículo da palavra de Deus que diz assim, que tudo aquilo que nós não fizermos pelo Espírito Santo de Deus é pecado. Tudo que nós não fizermos pelo Espírito Santo é pecado. Eu me lembro de uma certa ocasião, muitos anos atrás, quando nós pertencíamos a uma outra igreja, em que houve uma circunstância em que uma irmãzinha necessitava muito, havia perdido o esposo e estava numa dificuldade muito grande com os filhos, e que realmente alguém falou, vou dar uma cesta básica. E buscaram ao Senhor, o Senhor disse, não dê a cesta básica. Alguns irmãos se constrangeram com aquilo. Buscaram ao Senhor e seguraram. Amados, Deus tinha um plano de glória naquilo. Essa mesma irmã foi no supermercado. E ela lá, a milésima cliente que passava num determinado caixa. E quem passasse com esse número receberia todas as compras que quisesse fazer gratuitamente. Pode imaginar isso? Planos de Deus. Então Deus não queria que lhe dessem uma coisa pequena, uma cesta básica, porque Deus queria uma provisão sobrenatural para aquela família. E às vezes a gente se constrange, né? A gente se constrange. Mas eu quero te dizer, meu amado, minha amada, nós precisamos depender do Espírito Santo de Deus. Inclusive nisso. Mas a palavra de Deus continua dizendo, exemplo de boas obras, presta atenção, na doutrina mostra integridade. Na doutrina. O que é a doutrina, amados? O que é integridade na doutrina? Nós sermos muito bem posicionados naquilo que nós cremos. Sermos bem posicionados. E da onde nós estávamos viajando em família, e nós no carro, estávamos comentando as questões de valores, né? Então, muita gente, o quê? Que para no lugar do idoso ou do deficiente e que não é para parar. Ah, mas é só um minutinho. Não interessa se é um minutinho ou se é 20, 30 minutos, meia hora. Está errado. Sabe, amados, nós precisamos parar de desculpar-nos com pequenas coisas. Nós precisamos parar realmente para examinar as pequenas coisas que nós fazemos. Pureza. Convicção da nossa doutrina. Convicção do certo é certo, do errado é o errado. Não é 5 minutinhos, não. Não. Nós precisamos ser posicionados naquilo que o Senhor nos ensina. Isso é sã doutrina. Mas nós vamos mais um pouco. O Senhor diz integridade. Com relação à doutrina, integridade. Olhando e realmente dizendo, vive. Vive a palavra. Amados, porque gente falando da palavra tem um monte, sim?
É só nós abrirmos qualquer mídia social, nós vamos encontrar um monte de coisa. Mas nós precisamos viver essa palavra. Senão não tem sentido nenhum. E a palavra de Deus diz assim: reverência, amados. Na doutrina, integridade e reverência. Reverenciar é respeitar ao extremo. É respeitar ao extremo. Reverenciar. Eu pergunto para você, se você chega diante de uma autoridade, como você vai se comportar? Eu pergunto para você, se nós tivermos até hierarquicamente dentro da nossa profissão um cargo bem superior, vamos dizer, nós, docentes, né? Nós temos lá o reitor. Eu vou chegar de qualquer jeito diante do reitor? Não posso. Eu o respeito profundamente. E assim, os diversos cargos, amados. Imagina, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ó, a nossa reverência. O Criador. Ó, a nossa reverência. Não é de qualquer jeito. Nós não podemos. Inclusive, eu não gosto muito, se vocês prestarem bem atenção. Eu tenho cuidado nos louvores, porque eu não gosto daqueles louvores que se dirigem ao Senhor como você. Eu não gosto. Eu não gosto. Ele não é você, ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Você é você, eu sou você para você. Mas o Senhor é o Senhor, acima dos céus e da terra. Senhor de todas as coisas. Reverência, amados. Reverência. Linguagem sã e irrepreensível. Presta atenção. Por que você deve ter uma linguagem sã e irrepreensível? A palavra do Senhor nos diz assim: para que o adversário se envergonhe, não tendo o que dizer contra nós. Vai calar a boca, amados. Vai calar a boca do adversário. E a palavra de Deus continua dizendo: exorta os servos que sejam obedientes a seus senhores, sendo-lhes agradáveis em tudo, não os contradizendo, não defraudando. Defraudação é um sentido de afrontar, entre aspas, arrombar limites. Defraudar é arrombar limites. Antes, mostrando perfeita lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Você quer ser ornamento da doutrina de Deus? Você quer o que olhem para você e te identifiquem como alguém que serve a Deus? Amados, a palavra do Senhor também nos exorta. Nos exorta em 1 Coríntios, capítulo 10, acerca de algumas coisas que complementam isso. A palavra do Senhor diz que nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. E se alguém te vê fazendo um circo, fazendo alguma coisa, amados, você vai ver o que isso pode fazer o outro tropeçar. E o Senhor diz: ai, por quem vier o escândalo ou o tropeço.
você encontra em 1 Coríntios capítulo 10, uma orientação do Senhor, inclusive, é quanto ao que comer. Se alguém te oferecer alguma coisa para comer e não falar nada para você se aquilo é consagrado ou não é consagrado, o Senhor diz, coma tudo. Ore. Ore. Diga-se de passagem, não sei se alguém notou, todos os óleos nossos vendidos comercialmente são transgênicos. Já repararam isso? Então recomendo que você ore. Ore antes de comer. Proteja a sua família com oração. Sem contar o quê? Que os farelos, tudo, quase tudo também são transgênicos. Amado, só o Senhor para nos guardar. Só o Senhor para nos guardar. E a palavra de Deus diz assim, que realmente, que nós tenhamos a consciência, isso é ser, amados, íntegros na doutrina. Nossa consciência tem que estar alinhada com a doutrina. Nós não podemos tomar atitudes que sejam contra a nossa própria consciência. Com relação ao que comer. Mas, lá em Romanos capítulo 14, presta atenção. O Senhor diz assim, versículo 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Você podia, por isso, salvação sua e daqueles que te ouvem. Salvação sua e dos que te ouvem. A palavra do Senhor diz assim, que tudo seja para paz e para edificação. Presta atenção. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Às vezes tem um irmãozinho, amados, e nós não podemos imaginar a fragilidade da fé daquela pessoa, daquele irmão. Às vezes está começando a andar em fé, e se olhar um escândalo ou uma atitude errada nossa, aquilo pode ser uma pedra de tropeço, ele pode sair da presença do Senhor. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas é errado o homem comer com escândalo. Outro dia eu vi uma história que uma pessoa se escandaliza porque tem um pastor, e deve ter outros, que é um glutão. Aquilo é pedra de tropeço. É um glutão. E a palavra de Deus fala que o glutão não entra. Aquele que pratica glutonaria não vai entrar no reino de Deus. Pedra de tropeço para alguém. Por causa do quê? Comida, amados. E a palavra de Deus continua dizendo, bom é não comer carne. Dá a impressão que Paulo era vegetariano, né? Mas eu não creio que fosse. Bom é não comer carne. E ele fala assim, nem beber vinho. Então tem gente que fala assim, pode beber vinho? Se você pegar, tem igrejas que na Santa Ceia servem vinho. O Senhor condena realmente o que? A bebedice. Agora você o que? Realmente tomar um cálice de vinho é seu e a sua consciência. Para mim não serve. Para mim não serve. Porque essa decisão vai contra a minha consciência. Sim? Nós precisamos entender isso com clareza, amados. Se escandaliza alguém, não faça. É o que eu falo para os meus filhos. Ninguém na minha casa aprendeu a beber com meu marido ou comigo. Nunca. Nunca. Porque nós temos essa posição bem firmada. Nós dois temos essa posição bem firmada.
Então a palavra de Deus diz assim: nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tropece. Tropeçar pode até levantar, né, amados? Se escandalizar, vai divulgar aquilo, ou se enfraquecer e se perder. Tu tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Isso é integridade de doutrina. Nós precisamos ser íntegros naquilo que é a doutrina de Deus em nós. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não provém da fé é pecado. A palavra do Senhor nos ensina: você é responsável pela sua vida, mas nós somos responsáveis uns pelos outros. E nós não podemos, o que de forma alguma, desassociar isso. Então você vai ver o que realmente, nesse quesito, para quê? Para que você se salve e aqueles que te ouvem se salvem também. Amém? Eu te convido a ficar de pé. Fica de pé. Fecha os teus olhos. Talvez você queira fazer um novo concerto com o Senhor. Senhor, verdade mesmo. Eu não tenho sido um bom exemplo. Senhor, quantos eu fiz cair? Quantos eu fiz tropeçar, Senhor? Com quantos eu envergonhei o teu nome? Meus amados, pondera no seu coração. Pondera no seu coração. Você não é ilhado. Você não está ilhado. Nós dependemos uns dos outros. É tão ruim quando nós temos um mau testemunho. Mas é muito bom quando nós temos um bom testemunho. E nós precisamos ter bons testemunhos. Lembre-se sempre, vão estar olhando para a sua vida. Vão estar procurando identificar em você coisas boas. Mas o diabo vai colocar no coração e nos olhos de outros, nos ouvidos de outros, também o que pode surgir de ruim através de você para fazê-los tropeçar. Eu te convido em nome de Jesus a fazer um concerto com Deus. Concerto de consertar mesmo. Onde você possa realmente reconhecer, Senhor. E que teu Espírito Santo, Senhor, traga à luz em cada coração aquilo que já escandalizou. Que o Espírito Santo de Deus fale no seu coração e na sua vida. Te ensine a ter integridade de doutrina, a ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor. Querido Deus e Pai, grande e poderoso Senhor, muito obrigado, ó Pai querido, porque o Teu Espírito Santo aqui está. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor olha para cada um e sabe, Senhor, aquilo que cada um fez, outro tropeçar, se escandalizar, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo traga agora, Senhor Deus, a luz em cada um dos corações, porque é o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, o realizador disso. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré,
Nós te imploramos, Espírito Santo de Deus, venha com novidade de vida. Venha com novidade, Senhor Deus, de posicionamento. Para que isso seja, Senhor Deus, manifesto o crescimento de cada um. Querido Deus, em nome de Jesus, toca agora, Espírito Santo de Deus. Toca, Espírito Santo de Deus, cada um neste lugar. Toca, Espírito Santo de Deus. Venha ministrar, Senhor Deus. Venha ministrar novidade de vida pelo Teu Espírito Santo de Deus. Novidade de comportamento, de ações, Senhor. Reverência diante da Tua presença. Querido Deus, em nome de Jesus, almejamos, desejamos, Senhor Deus, a vida eterna. Almejamos que os nossos queridos sejam salvos, Senhor. Almejamos que aqueles que nos ouvem sejam salvos. Pai querido, em nome e pelo sangue do Cordeiro amado, vem agora ministrar em cada coração, Senhor Deus. Vem ministrar em cada coração. Senhor, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. É o Teu Espírito Santo quem faz. Ministra, Espírito Santo, em cada coração. Fala, Senhor. Fala e cada um leve no seu coração essa palavra, ó Deus. E que o Senhor cumpra o Teu propósito, ó Pai. Em cada vida que nos ouve, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Senhor. Venha, ó Pai. Nós clamamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, nosso amado Rei e Senhor. Amém e amém. Amém? Graças